Oi, gente. Aula de agora, migrações internacionais, beleza? Vamos pegar aqui as migrações internacionais ao longo de um século e alguma coisa, que é ao longo do século XX e início do século XXI. Beleza? Nós não vamos tratar aqui nas migrações internacionais as migrações anteriores ao século XX. Genericamente falando, as migrações internacionais elas são caracterizadas por 5 grandes fluxos migratórios. América Latina para os Estados Unidos, América Latina para o Brasil, especialmente interesse brasileiro, Norte da África, região do Maghreb para a Europa, Sul e Sudeste Asiático em direção ao Oriente Médio e Sul e Sudeste Asiático em direção à Austrália. Beleza? Bom, começando aqui para a migração em direção aos Estados Unidos. É uma migração que foi muito intensa ao longo das décadas de 60, 70 e 80, em função de perseguições políticas nesse intervalo de tempo. Porque uma das grandes marcas da América Latina ao longo das décadas de 60, 70 e 80, inclusive em função da influência norte-americana, foram governos ditatoriais. E aí, em função das ditaduras, desse aspecto político, das perseguições políticas, muitas pessoas acabaram migrando em direção aos Estados Unidos. Associado, e aí criou-se no imaginário coletivo a ideia dos Estados Unidos, uma grande democracia, em comparação com a América Latina, de importantes ditaduras nesse momento. Claro que isso estava associado à busca por melhores condições de vida. Então, além do aspecto político, existe o aspecto socioeconômico, que também foi criado nesse intervalo de tempo, pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia para a América Latina, especialmente, do sonho americano, ou seja, o sonho da prosperidade, da liberdade, como se isso de fato existisse plenamente nos Estados Unidos. Mas criou-se essa ideia. E em função desse fluxo migratório muito intenso, por vias marítimas, aéreas especialmente e por vias terrestres, passando principalmente pelo México, os Estados Unidos resolvem, no final dos anos 80, limitar ou dificultar a entrada desses migrantes no país com a construção de um muro, que é chamado de Muro Estados Unidos-México, ou alguns chamam de Muro de Tijuana, em função da cidade mexicana no litoral pacífico chamado de Tijuana, que tem um muro que separa de San Diego, que são cidades agarradas umas nas outras. Esse muro ele é pensado ao longo da década de 80, construído a partir de 1994. A partir de 1994, esse muro começa a ser construído e ele passa a ser entendido como uma barreira, um dificultador à migração, uma barreira física, onde esse muro existe, onde as grades, o muro, a barreira fisicamente ela existe, como é o caso de Tijuana, por exemplo. Só que ele é um muro também virtual, então barreiras físicas e virtuais. Por que virtual? Porque onde esse muro não existe, a vigilância por câmeras infravermelhas, sensores de movimento, ela é 24 horas por dia. Então é chamado de muro virtual ou barreira virtual, que é essa tentativa dos Estados Unidos de dificultarem muito essa migração. E qual é o argumento norte-americano para se construir esse muro, que começa em 94 e é expandido ao longo da história, principalmente no começo dos anos 2000, na primeira década, com o governo George Bush, especialmente o governo Barack Obama, que foi o governo que mais expandiu o muro entre o México e os Estados Unidos, e um muro que ganhou notoriedade internacional na campanha de Donald Trump, falando que ele iria terminar o muro, fortificar ainda mais a fronteira e ia cobrar do México os custos pela construção do muro, tá? Claro que isso não aconteceu ainda. Então, o objetivo do muro na visão norte-americana é reduzir a imigração entrada, reduzir a entrada de população nos Estados Unidos, reduzir o tráfico de drogas, já que a fronteira entre México e Estados Unidos é uma das mais tensas relacionadas ao tráfico de drogas, já que os Estados Unidos é um grande mercado consumidor de drogas,
e o México, por exemplo, é um dos maiores produtores mundiais, e, segundo os Estados Unidos, a violência, já que lá, especialmente no sul dos Estados Unidos, associa-se muito a violência aos imigrantes latino-americanos, como se os latino-americanos fossem, por natureza, violentos, e os norte-americanos e canadenses, os anglo-saxães, fossem pacíficos, naturalmente. Tá? Então, redução da imigração, tráfico de drogas e redução da violência. Só que o Brasil, ao mesmo tempo que ele é fornecedor de população, já que nós estamos na América Latina para os Estados Unidos, nós somos também um polo de atração de população na América Latina. E especialmente a partir do fim dos anos 90 até o ano de 2015. Por que o Brasil passou a ser uma meca que atrai os latino-americanos? Em alguns casos, pessoal, em alguns momentos desse intervalo, chegou a atrair mais do que os Estados Unidos, tá? Por que isso acontece? Primeiro, porque a partir do final dos anos 90, o Brasil entra num processo de estabilidade econômica. A gente sai da década perdida, a gente sai de altos índices de desemprego e entra na estabilidade econômica. E especialmente nos anos 2000, o Brasil apresenta uma taxa de crescimento, além de estabilidade, né? Uma taxa de crescimento do emprego e renda. O Brasil foi considerado por alguns órgãos internacionais, especialmente entre os anos de 2003 e 2014, a meca do emprego internacional. Gerava-se tanto emprego no Brasil, seja de baixa ou de alta qualificação, que muitas pessoas saíram da América Latina, de modo geral, para o Brasil, buscando essa melhor condição de vida, o que era o sonho norte-americano, o sonho da América, pensando nos Estados Unidos. Muitos latino-americanos transferiram para o Brasil, muitos europeus, muitos asiáticos vieram para o Brasil nesse momento de crescimento econômico. E tem um detalhe importante geopolítico nesse caso, que especialmente entre os anos de 2010 e 2017, o Brasil recebeu grande quantidade de haitianos, sejam eles migrantes ou pedindo refúgio no Brasil, em função da presença brasileira no Haiti com a MINUSTAH. MINUSTAH é a Missão das Nações Unidas para a Estabilidade do Haiti. Quem liderou essa missão das Nações Unidas foi o Brasil. Então isso aproximou Brasil e Haiti, que nunca foram países muito próximos, mas a presença brasileira no Haiti acabou ampliando esses laços e os haitianos passaram a enxergar o Brasil como um país irmão, como um país amigo. Isso fez com que o Brasil recebesse muitos haitianos, principalmente por terra, né? Entrando pela América Central, entrando aqui pela Colômbia e chegando até a Bolívia e ao Acre, porta de entrada dos haitianos no Brasil, né? Especialmente o Acre. Então o Brasil acabou recebendo muitos latino-americanos nesse intervalo de tempo devido ao crescimento econômico, geração de emprego e renda. Um terceiro fluxo migratório é o fluxo da África em direção à Europa, especialmente de uma região africana chamada de Magrebe. O Magrebe é o extremo norte da África, tá? Em função da proximidade geográfica, só tem o mar Mediterrâneo separando, são poucos quilômetros, a população do Magrebe ela acaba migrando mais em direção à Europa do que o restante da população africana. Essa migração ela está relacionada a vínculos históricos, beleza? Principalmente as relações históricas da Europa com a África a partir do século XIX, com o imperialismo europeu na África, beleza? Esse vínculo se fortalece. Ao mesmo tempo, é uma população que busca melhores condições de vida, e aí a gente tem o fator socioeconômico sempre muito nítido. Quando a gente fala de migrações, o fator socioeconômico é sempre muito importante. E existe um elemento europeu importante nesse tipo de migração, que é, especialmente nas décadas de 80 e década de 90, a Europa promove a abertura, uma facilitação das fronteiras europeias para essa entrada dos imigrantes do Magrebe, especialmente, em função do aumento da demanda por mão de obra na Europa.
A Europa é um continente que passa por uma implosão demográfica, uma redução da população economicamente ativa. E essa redução da população economicamente ativa, ela acaba impactando diretamente na economia. Como a África ela tem uma população economicamente ativa, numerosa e desempregada pelas condições socioeconômicas, a Europa acabou abrindo na década de 80 e 90 para que essa população entrasse nos países, principalmente os países de vínculo histórico do imperialismo europeu, por exemplo, a França abre para a Argélia e tal, e aí com essa abertura para entrar a mão de obra. Tá? Claro que uma das consequências desse processo é o agravamento da xenofobia, né? Porque muitos europeus começam a enxergar os imigrantes, essa população do Maghreb, especialmente que vai para a Europa, como competidores. Aí começa a existir competidores por mercado de trabalho, então acaba ampliando também a xenofobia. Então, como consequência direta dessas migrações internacionais, nós temos também o agravamento da xenofobia, muito forte em algumas regiões e alguns países europeus, com relação a latinos, a africanos e a asiáticos. Beleza? Quarto importante fluxo migratório, sul e sudeste asiático em direção ao Oriente Médio. O Oriente Médio tem se transformado em um novo centro econômico mundial, novos centros financeiros especialmente. Haja vista aí Dubai como uma referência internacional de crescimento econômico, novos centros financeiros, atraindo população, mão de obra qualificada especialmente. E um outro fator muito importante, mais recente, é a exploração do petróleo, nem tão recente assim, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, e o crescimento da construção civil. Haja vista, por exemplo, a Copa do Mundo, que vai se realizar no Oriente Médio de 2022. É uma Copa do Mundo que vai acontecer no Oriente Médio. A construção civil, a partir desse momento, ela cresce muito na região. Construção de estádios, hotéis, novas cidades, inclusive. Crescimento econômico, com alguns países substituindo a produção de petróleo pela construção civil e atração de empresas e centros turísticos. Isso faz com que a demanda por mão de obra cresça muito. Então, muitas empresas no Oriente Médio elas buscam mão de obra barata em condições muitas vezes semi-escrava para poder trabalhar no Oriente Médio. Muitos paquistaneses, por exemplo, que é um país asiático, muitos indianos, muitos vietnamitas trabalhando no Oriente Médio em condições subhumanas. Isso faz com que a exploração, o uso nesse fluxo migratório de mão de obra, especialmente a mão de obra barata, condição subhumana muitas vezes de trabalho, e a exploração dessa mão de obra e em função do crescimento econômico, o crescimento também da geração de emprego. Claro que a gente não está falando aqui da qualidade, né, meu povo? Mas vai gerar emprego. Isso faz com que o Oriente Médio, especialmente para a população do Sul e Sudeste Asiático, seja hoje um importante polo de atração. Esse fluxo migratório, dos 5 que a gente está trabalhando aqui, ele é sem dúvida nenhuma o mais recente de todos. É um fluxo especialmente do século XXI. Tá? Os outros são fluxos que existiram ao longo do século XX e esse fluxo em direção ao Oriente Médio é especialmente um fluxo do século XXI. O quinto fluxo migratório, o eixo migratório internacional, Sul e Sudeste Asiático em direção especialmente à Austrália. Esse fluxo ele está relacionado também a melhores condições de vida, a busca por melhores condições de vida, e especialmente do Sudeste Asiático, uma população muito judiada em função das condições de trabalho histórica nessa região, condições precárias muitas vezes, que acaba migrando por melhores condições de vida. E além dessas melhores condições de vida na Austrália e Nova Zelândia, existe também a possibilidade, associado a melhores condições de vida, possibilidade de ascensão social. Visto que em muitos países, por exemplo na Índia, a ascensão social ela é quase impossível pela forma como a sociedade se organiza. E aí muitos acabam migrando, buscando essas melhores condições de vida e uma melhoria social sua e dos seus familiares. Resultado, esse fluxo migratório
é um fluxo importante, especialmente na Ásia, assim como o fluxo para o Oriente Médio no século XXI. Da África para a Europa, fluxo importantíssimo e histórico, pensando em condições de vida. Posteriormente falaremos também sobre os refugiados, que não entram nos fluxos de migrações. A América Latina, a gente tem 2 países como polo de atração. Os Estados Unidos histórico e, especialmente no final do século XX e início do XXI, o Brasil com crescimento econômico. Beleza? Grande abraço!